Fala galera, professor João aqui, professor de Física. Vamos falar sobre campo elétrico hoje, tá? Assunto que está inserido na eletrostática. Campo elétrico vai ser representado por essa letra E e a gente vai ver que ele é uma grandeza vetorial. Antes disso, preciso relembrar a vocês o que é para a física campo. Campo não é uma região do espaço e campo também não é uma região de influência. Campo, na verdade, é uma propriedade do espaço. E quando a gente fala que ela é uma propriedade do espaço, se eu falar de campo elétrico, por exemplo, eu tenho que dizer que é uma propriedade vetorial do espaço, que quem o gera é uma carga fonte ou uma carga geradora, que a gente representa pela letra Q maiúsculo, Qzão. Veja que eu coloquei um desenho aqui para vocês, representativo para vocês, do que é essa propriedade do espaço chamada campo. Coloquei um ponto P em branco genérico, ponto P, e nesse desenho eu faço algumas coisinhas, onde, por exemplo, essa bola aqui em azul seria a Terra, a sua grande massa, que é uma fonte geradora de campo gravitacional, Gzinho aqui que eu estou falando, em azul. Então, a massa é uma fonte geradora de campo gravitacional. A carga elétrica aqui, positiva, é uma fonte geradora de campo elétrico, representada em verde. O ímã, ele também é uma fonte geradora, só que agora de campo magnético. E ele também vai ter algumas linhas que a gente vai aprender futuramente, que saem do polo norte e entram no polo sul. Vejam que o ponto P também vai estar submetido a esse campo magnético. Podemos também falar de um campo escalar, um campo de temperatura. Essa vela aqui, próximo a ela, vamos encontrar, por exemplo, uma região cuja temperatura tem 300 Kelvin. A gente vai se afastando e podemos chegar aqui no ponto P com uma temperatura um pouquinho menor, aproximadamente 290 kelvins, e por aí vai. Então esse gradiente constitui também um campo de temperatura, no entanto escalar. Beleza, então vejam que um mesmo ponto ele está submetido a 4 campos diferentes: um campo gravitacional, um campo elétrico, um campo magnético e um campo até mesmo escalar, um campo de temperatura. Beleza? E quando a gente quer falar de um campo elétrico gerado por cargas pontuais ou cargas pontiformes, lembra-se que a gente tem cargas positivas e negativas. E aí, quando a carga ela é positiva, quando a carga geradora ela é positiva, nós temos a representação das linhas de campo saindo dessa carga fonte, saindo dessa carga geradora. Então, faríamos algumas linhas, onde essas linhas de campo têm que sair dessa carga geradora. Ou a gente poderia chamar também de campo de afastamento, ou campo divergente, são nomenclaturas que você pode encontrar por aí. Na carga negativa, o campo é de aproximação, o campo vai entrando dentro da carga geradora. Então, todas as setas apontando para essa carga negativa geradora de um campo que tem a orientação entrando nela. A gente pode chamá-lo também de um campo de aproximação ou um campo de campo de aproximação ou um campo convergente, tudo bem? E agora eu vou colocar um ponto genérico aqui, um ponto A, e verifica-se que esse ponto A possui ali uma propriedade chamada campo elétrico, que ele fica apontado para fora, como nós já vimos, porque carga positiva gera campo de afastamento, campo para fora, e não, então nesse ponto A tem um campo EA, que eu estou chamando, nessa direção, nesse sentido, nessa orientação. E esse campo, esse ponto, perdão, ele está a uma distância que eu vou chamar de D. E o que aconteceria, por exemplo, se eu
dobrasse essa distância agora para 2D, que está o dobro da distância do A. Nesse ponto B, verificaríamos um outro campo EB, onde esse campo EB, ele na verdade vai ser EA dividido por 4. Ou seja, o campo EB ele é 4 vezes menor do que o campo EA. Então, é interessante aqui que a gente pode perceber que o valor, o módulo do campo elétrico, ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Antes de eu formular a sua equação, vamos ver aqui a carga negativa. Se eu pegar um ponto afastado dela, um ponto A, verificamos que tem um campo que aponta para a carga, chamado de EA, que está a uma distância, D. E o que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse agora um ponto B, que está a metade da distância inicialmente, D sobre 2. O que vai acontecer com esse campo? Esse campo agora ele vai ficar um pouquinho maior. Vai ser o EB, só que quantas vezes maior? 4 vezes maior. Isso é o que se verifica. Então, a equação do campo elétrico é a seguinte: o seu módulo ele é diretamente proporcional ao módulo da carga Q-zona geradora, inversamente proporcional a... E tem uma constante de proporcionalidade ali, que é a constante eletrostática K. Essa constante eletrostática K do meio, ela tem um valor conhecido para o vácuo, por exemplo. No vácuo, ela vale K0 aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9, olha a unidade, Newton, metro ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Isso significa que a unidade de campo elétrico no SI será Newton por Coulomb. Mas Newton é força, Coulomb é carga. Então, João, será que existe uma expressão que relaciona o campo elétrico com a força elétrica? Sim, veremos isso em breve. Mas sim, existe essa relação. E aí você poderia me perguntar, tá bom, você está trabalhando aqui com cargas geradoras e pontos do espaço onde não tem nada. Como é que eu posso provar que nesses pontos aqui tem campo elétrico? A gente pode provar através da inserção de uma carga de prova, Qzinho, nesses pontos que antes não tinham nada. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui uma carga geradora positiva, gera campo de afastamento, campo para fora, e eu peguei dois pontos genéricos aqui, um ponto A e um ponto B. Sabemos que no ponto A vai ter um campo para fora, que eu estou chamando de EA, e no campo B, no ponto B, também vai ter um campo EB apontando para fora, porque carga positiva gera campo para fora, campo de afastamento. Mas e se porventura eu chegasse no ponto A e colocasse uma carga positiva? O que aconteceria com essa carga positiva? Ora, carga positiva geradora com carga de prova positiva, elas vão sentir uma força de atração ou de repulsão? Pergunto a vocês. Muito bem, meu caro, você respondeu, uma força de repulsão, que eu represento aqui por FA. Então veja que cargas positivas se repelem e a orientação do campo elétrico e da força elétrica coincidem. O vetor campo elétrico e o vetor força elétrica para uma carga de prova positiva coincide. E se eu colocar agora uma carga negativa nesse ponto B aqui? Carga negativa. Ela sente um campo EB apontando para fora, mas a força que age sobre ela é uma força de atração, porque agora é a interação entre a carga positiva geradora e a carga negativa de prova, FE. E vejam que para uma carga negativa,
o vetor força elétrica e o campo elétrico não coincidem, são sentidos opostos. Tudo bem? Para finalizar essa parte, vamos dar uma verificada aqui agora nessa carga geradora negativa. De novo, nós temos o ponto A e um ponto B. Nesse ponto A, nós sabemos que vai ter um campo elétrico EA, cuja orientação é para a carga negativa, para dentro da carga negativa. No ponto B, a mesma coisa, um campo de aproximação, B. E se eu colocar no ponto A uma carga positiva? Essa carga positiva vai ser atraída ou repelida pela carga geradora negativa? Muito bem, Xambinho. Você falou aí, ó, vai ser atraída. Então, o vetor força elétrica nessa carga positiva vai coincidir com o vetor campo elétrico. E, claro, porque ela é uma carga positiva. Então, isso é uma regra geral. Sempre que a carga for positiva, a carga de prova, força e campo vão ter seus vetores coincidindo. E se eu colocar ali no ponto B agora, uma carga negativa, carga de prova negativa, o vetor força elétrica vai ter o seu sentido contrário ao do campo, porque campo a gente analisa no ponto. Campo é com relação à carga geradora, a carga que gera esse campo. Agora, o vetor força é uma análise de interação entre essas duas cargas. Negativo com negativo repele. E aí a força elétrica e o campo elétrico para uma carga negativa vão ter seus sentidos não coincidentes. Tudo bem? Vamos fazer um estudo de caso aqui para finalizar essa parte, que é o seguinte. Um exemplo. Nós temos uma carga geradora, tá? Apesar de ser esse globão aqui, é só para dizer que ela é a geradora e ela é positiva. Olha o que os dados desse exemplo, dessa questão, forneceu para a gente. O módulo da cargona, 12 micro, cuidado com esse prefixo aqui, tá? Micro significa 10 a menos 6, então você já poderia, inclusive, escrever aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele forneceu o valor da constante eletrostática. E ele nos deu um ponto genérico P, que está a uma distância de 2 metros dessa carga geradora Qzão. E aí, ó, ele primeiro pede para você fazer na letra A a direção do campo, a direção de E no ponto P, em P. Se é uma carga geradora positiva, no ponto P nós vamos ter um campo de afastamento, um campo que se afasta da carga geradora positiva, um campo que sai dessa carga positiva geradora. E aí na letra B ele pede para você calcular o módulo de EP, ou seja, o módulo do campo elétrico no ponto P. Como faremos isso? Através da equação que a gente aprendeu. P, o módulo do campo elétrico no ponto P, é igual a K, constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga geradora, dividido pela distância entre a carga geradora e o ponto de referência. Só que é D ao quadrado. É a distância ao quadrado. Isso tem que ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 12 vezes 10, vamos lá, vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por 2 ao quadrado. Vejam que já está no SI, 2 metros, então 2 ao quadrado. Isso vai dar, aqui 4 simplifica com 12, 12 dividido por 4 é 3, 9 vezes 3, 27. E agora a gente trabalha com as potências. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a 3. Qual é a unidade mesmo? Deixa eu grifar aqui para vocês. A unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, certo? Então, o que isso significa? Qual é o significado desse valor? É P 27.000 newtons por Coulomb.
vou grifar aqui novamente, 27.000 Newton por Coulomb. O que isso significa? Que se uma carga de 1 Coulomb for colocada sobre esse ponto P aqui, ela vai sentir uma força de 27.000 newtons. Então, é esse o significado de campo elétrico nesse ponto, ou em qualquer outro ponto. Ele vai sentir uma força, seja ela de atração ou interação, que obviamente vai depender do sinal da carga. Tudo bem? Então, ó, uma carga de 1 Coulomb sente essa força. Porventura, eles não vão, colocar uma carga de 1 Coulomb, porque 1 Coulomb é muito grande em termos reais. Então, ele pode colocar, sei lá, uma carguinha aqui de 12 microcoulombs. E aí você pode até fazer uma regra de 3. Se 1 Coulomb sente 27.000 newtons, 12 microcoulombs vão sentir quantos newtons, né? E por que você pode fazer essa regrinha de 3? Ora, vejam que a gente pode escrever o seguinte: já que newton é a unidade de força elétrica e Coulomb é a unidade de carga, nós poderíamos escrever uma outra equação que relaciona o campo em um determinado ponto através da razão da força elétrica a qual a carguinha está submetida. Essa aqui também é a outra equação que a gente pode trabalhar bastante. Valeu, galera. Fica um abraço aí. Nos vemos em breve.